nome é Marcelo, sou do último concurso de especialista lá em Previdência. Eu trabalho junto com o João lá, que é o coordenador da aposentadoria lá da CAP, né? Tem o Fábio também, que já é mais antigo lá, tem mais tempo que eu. Trabalha junto lá na coordenação. Então a gente veio aqui com um título aqui com Rio Previdência com você, para exatamente passar algumas coisas, tá, relembrar e eventualmente trazer alguma novidade aí, tá ok? Se o pessoal tiver alguma dúvida, pode perguntar, não precisa deixar para o final, pode falar na hora. O objetivo da apresentação é isso que eu falei, né? Levar a educação previdenciária, ampliando o conhecimento, junto com direitos e deveres do servidor, ali de uma forma geral. O que é a seguridade? A seguridade, ela foi tratada de forma bem abrangente na Constituição, que é o gênero, né, que abrange a previdência, a assistência e a saúde. Ali mais para frente eu vou fazer alguns comentários sobre a diferença entre essas três áreas. Posso só um pouquinho? Essa seguridade é exatamente um conjunto de políticas e ações visando a proteção integral do cidadão e do seu grupo familiar, né? Quando da materialização das situações de risco de saúde, perda da capacidade laborativa e necessidades econômicas. Como eu falei, a seguridade é um gênero que tem três espécies. A parte da assistência social, que são políticas públicas do governo destinadas a pessoas que não têm condições de subsistência, né, de se manter, que é o BPC. Esse é o benefício de prestação continuada, que é pago pelo INSS aos idosos que ganham menos de 1/4 do salário mínimo. Então, se tem um idoso na família que não tem renda e ele ganha menos que 1/4 do salário mínimo, até 1/4, né? Ele tem direito a esse benefício, que é de caráter assistencial. E tem os outros aqui que o pessoal conhece, Bolsa Família, Brasil Carinhoso, Brasil Sem Miséria. Tem o SUS, que é o outro pilar, né, da seguridade. Tem a saúde, né? Assistência, saúde e previdência. E aqui a parte que abrange a saúde é o SUS, farmácia popular, saúde da família. Esses dois aqui, a assistência e a saúde, ele tem essa característica, ele é não contributivo. O outro pilar, que é a previdência, ele tem caráter contributivo, que é dividido em regime próprio, que é destinado a todos os servidores da União, do Estado, do município. O servidor estatutário tem direito ao regime próprio. Quem não é servidor é abrangido ali pelo regime geral, né, que o INSS faz a gestão. E tem o regime complementar, que ele pode ser tanto de caráter aberto quanto fechado. Com as recentes mudanças na Constituição, foi criado, né, o regime complementar. No estado aqui é o RJPrev, que cuida dessa parte. E a Previdência? A Previdência nada mais é do que um seguro. Ela é um seguro que garante a renda do contribuinte de sua família, né, dos dependentes, nesses casos ali de doença, acidente, gravidez, reclusão, morte e velhice.
e tem as seguintes características. Ela é de caráter contributivo, filiação obrigatória. O primeiro desconto que tem no nosso contra-cheque, vem lá, 11% de previdência. Ninguém pede, é obrigado a contribuir. E tem que observar os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. É o sistema previdenciário, aqui é mais uma visão, né? Que tem 3 vertentes, que é o regime geral. Esse regime geral, ele abrange quem não é servidor. O cara é empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico, o autônomo, ele fica enquadrado aqui no regime geral. O regime próprio, que é regido pelo INSS, né? O regime próprio é destinado a servidor de cargo efetivo, o cargo de comissão, tal, ele vai entrar aqui no regime geral. A previdência complementar, como já havia mencionado, ela pode ser tanto privada, a pessoa vai a qualquer banco aí, instituição financeira, e vou me preparar para quando eu chegar à aposentadoria, eu ter uma previdência complementar. E essa é a de caráter aberto. A de fechada, destinada apenas para quem é servidor. Aí teve algumas mudanças. O pessoal que entrou a partir de determinada data, estão ocorrendo algumas... no caso do Rio de Janeiro, do Estado. Quem entra após essa data é 4... Dezembro de 2013. No caso, a diferença da... Não, daí é a emenda. Ah, tá. Aqui é a parte da... A RJP começar a funcionar em setembro. Isso. Aqui não pega eles aqui, né? A carreira de policial militar e de bombeiro, ela tem algumas especificidades. Então não pega isso aí. Isso aí é mais para quem vai entrar, por exemplo, o policial entrou em 2014. Aí ele faz o concurso para outra carreira do Estado. Se ele entrou após essa data aí que a gente está falando, 4 de setembro de 2013, ele entra num regime novo. Ele vai entrar no regime novo, não tem direito ao regime antigo. Aí não entra no Rio Previdência? Não, entra no Rio Previdência. Só que a aposentadoria dele vai ficar limitada ao teto. Depois eu vou... Policial militar também não? Não. Só quem sai. Caso saia, faça um outro concurso, porque aqui tem algumas peculiaridades que ele entra no enquadrado. Qual é a data? 4 de setembro. Aqui são as principais reformas que teve na Previdência, né? A emenda 20, que ocorreu lá em 98, essa foi a verdadeira reforma mesmo, mexeu profundamente nas regras. Só como exemplo, ali antes da emenda 20, a pessoa se aposentava só com tempo de... era serviço, né? Tempo de serviço. Não de contribuição. Então essa emenda trouxe essa mudança para tempo de contribuição e alterou profundamente, trouxe um monte de regras, mexeu muito. A emenda 41, ela acabou com a paridade. O que é a paridade? O servidor da ativa ganhava um salário, ele se aposentava e o servidor da ativa tinha aumento e ele também aumentava junto. Então essa emenda 41 ali acabou com isso. O cara foi para a inatividade, não tem o direito a ter o mesmo aumento que o servidor da ativa. Essa aqui é de dezembro de 2013. Isso, foi o que ele mencionou aqui. Essa pro militar também não? Não, também não pega. Para vocês aqui também não pega.
Desculpa, ela pega pensionista. Só pensionista. Ela se aplica às pensões. É importante ressaltar, principalmente aqui aos colegas da diretoria de inativos e pensionistas, que nós temos muitas viúvas de policiais militares que são regidas pela lei anterior, porque o policial faleceu antes da emenda constitucional 41. Aqueles que faleceram posterior vão ter uma pensão calculada para a sua viúva no momento do seu óbito, conforme o último contra-cheque do óbito, e a partir daí ela vai ser registrada uma vez por ano pelo índice da inflação, aqui no Rio de Janeiro e INPC. É por isso que vocês vão encontrar muitas senhoras idosas aqui conversando com as novas, uma dizendo que tem de um jeito e outra que tem de outro. É porque a legislação da pensão delas são realmente diferentes, conforme o ano do óbito do policial militar. Tem um slide aqui, lá no final, que faz exatamente isso aí que você falou. A diferença ali das datas, a data do óbito, data do ingresso no serviço público. Aí nesse slide aí vai dar para entender melhor. Ainda tá na briga ainda, na discussão. Esse bate lá direto lá. Está dando a paridade ou não? Viúvas de inativo? Vai depender da data de ingresso, do óbito. Não, respondendo. Existem muitas, centenas, talvez milhares de ações judiciais discutindo uma série de pontos em questão, como em qualquer questão trabalhista no Brasil. Mas não há decisão final e a posição da Previdência ainda é de seguir a Constituição. Ou seja, nós seguimos o que está na emenda 41 e a paridade é só para aqueles que faleceram antes da emenda. Não houve ainda decisão final do Supremo sobre esse ponto. E de qualquer forma, sendo sincero, eu acho muito difícil, não está pacificado, essa questão tem que ir ao Supremo, porque trata-se de uma emenda constitucional. Tem uma particularidade do artigo 3º, que o servidor que se aposenta por esse artigo, ele tem essa paridade ali que eu vou comentar na frente. Sim. É uma regra de transição. Então, se aposentasse antes da emenda? Não, no outro slide ali eu vou mostrar a diferença de data, de ingresso, data do óbito, essa regrinha de transição, aí vai dar para... Então, anterior a essa emenda, o reajuste vai ter, de acordo com o artigo. E o artigo tiver de reajuste, já conforme. Posterior a isso, é só um reajuste anual, de acordo com a inflação. Eu até comentando com ele essa semana, no caso dos policiais e bombeiros, vocês ainda têm a paridade. Vai para reserva, independente da data que entrou, pode entrar esse ano, vai para inatividade, tem um aumento do servidor que está em serviço, nativo, né? O inativo, ele vai ter esse aumento também. Só que isso aí era para... Estava comentando se a paridade ela teria que dar direito também para pensionista. O cara faleceu, pensionista era para receber. Só que isso foi o que ele falou, está fora da Constituição. Então está regulado em lei separada. Então tem que mexer na Constituição e tem que alterar a lei, porque está acompanhando o caso geral. Aí por isso que a pensionista é calculado, tem aquele pedágio ali dos 70% acima do regime geral, por isso que eu menciono ali o regime geral. Tem a atualização de acordo com o NPC, não mais quando aumenta na atividade. Então tem uma série de... Essa emenda 47, ela recuperou alguns direitos que a emenda 41 tinha cortado, então ela trouxe algumas regras de transição também, e a emenda 70 ela tratou de alguns casos de invalidez, recuperando também alguns direitos que o servidor tinha perdido na emenda 20 e 41. Mais à frente a gente vai falar mais especificamente. Todos os entes da federação, os estados, municípios, eles têm que seguir algumas normas federais, que é o Ministério da Previdência, ele edita essas normas para uniformizar, né, o tratamento nos diferentes entes que a federação tem. Então tem as principais leis, são essas daqui,
Essa daqui é o que faz já explica logo como que é feito o cálculo de média, no caso do servidor que não tem direito à paridade. Tem outras leis que trata outras leis, decreto, portaria, instrução normativa, resolução, que traz normas gerais que, no caso do Rio aqui, o Rio Previdência, é obrigado a cumprir. E mais especificamente, as normas aqui do Estado do Rio, a Lei 389 de 99, a criação do Rio Previdência, a 51, a principal lei nossa aqui é a 5260, que é a que faz que abrange os policiais em algumas, no geral, né? A regra de vocês são essas três leis aqui que vocês conhecem, a 279, a 443 e essa aqui é do bombeiro, né, querido? Que é específica dos bombeiros. A previdência dos militares, como eu falei, tem algumas diferenças, não segue as mesmas regras do servidor não militar, tem peculiaridades. Os membros das polícias militares e do corpo de bombeiros, dos estados, DF, ativos, reformados, da reserva remunerada, tem regime especial e são regidos por lei do respectivo ente federativo, respeitado os artigos 42 e 142 da Constituição. Então tem regra geral que vai abarcar os policiais militares, mas também tem lei específica que trata dos militares, né? Aqui eu botei a aposentadoria que está na 279, né? No estatuto, né, de vocês, que é a aposentadoria a pedido, 30 anos de serviço, 25 de corporação, que é como se fosse o especial, deve ser um pouco antes. Ali ex ofício, 60 anos de idade. Aí tem as peculiaridades de cada posto. A remuneração do PM na inatividade será revista sempre que, por motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, se modificar a remuneração do PM na ativa. Aqui a parte específica da contribuição previdenciária. Isso aqui é para todo mundo. É servidor de cargo efetivo, ele vai descontar 11% sobre o valor da remuneração do cargo. O Estado, voltando aqui, o servidor 11%, o aposentado e pensionista, após as reformas que ocorreram, também desconta 11%. Só que esse valor é sobre o excedente do teto do INSS, que esse ano de 2015 está em R$ 4.663,75. Então, pensão, aposentado e pensionista, que ganha acima desse valor, vai ter o desconto de 11% do que exceder. Então, o cara ganha 10 mil, tira 4.663, o valor que sobra vai incidir essa contribuição aí. No regime geral, isso não tem, o aposentado ele não paga. É como se fosse a mesma coisa, porque até aqui, até o teto também não paga, só paga o que recebe, né? Caráter de participativo. Isso. Se eu não me engano, a do regime geral também ia ter por causa de um voto do deputado lá do governo, votou contra e não passou. Mas no regime geral ninguém ganha mais. Não ganha. Como nada é descontado. Ninguém ganha R$5.000 de aposentadoria no regime geral. Então, mas ia descontado, de acordo com a emenda. Aí.
Não deixaram. Aposentado e pensionista incapaz, ele vai descontar 11% somente sobre o dobro do valor dos proventos excedentes do teto do INSS. Então, o incapaz ele tem esse benefício aí. No regime geral, 2 vezes o que ele ganhar acima disso, que vai ter o desconto de 11%. Cada desconto desse aqui, o Estado ele vai entrar com o dobro, ele entra com 22%. Então, descontou R$1.000, o Estado vem com 2.000. Parcelas que incidem contribuição previdenciária. A remuneração é composta do vencimento do cargo efetivo, que aqui é o soldo, né? E tem o soldo e tem mais de HP e PN. O HPM, o Agrete. Soldo de HP e PN, agora entrou a Agrete. Isso. Vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Isso aqui é o que dá bastante trabalho lá para a gente, que o que vai ser descontado, se tem que estar em lei, não está em lei. Então, de acordo com a legislação, vencimento do cargo, vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei e adicional de caráter individual. Que aí vai entrar a qualificação, se o cara tem mestrado, tem curso superior. Então, essas parcelas aí, que incluem a remuneração, tem contribuição previdenciária. E as parcelas que não incidem contribuição previdenciária são as de caráter indenizatório, auxílio transporte, salário família, auxílio alimentação, parcelas relativas ao local de trabalho, o abono permanência, diários de viagem, do de custo, parcelas de caráter transitório, cargo e comissão e a GE atrelada ao cargo e comissão. Ele pode pedir licença sem vencimento e a contribuição do segurado, ele vai ter, se ele pediu licença de vencimento, ele vai ter que arcar com a contribuição dele, que já descontaria normalmente, mais a parte do Estado, 22%. Então o cara ganha 10 mil, 11%, 1.100, ele vai ter que entrar com a parte dele, mais 2.200, que é a parte do Estado. Só que tem a possibilidade da não contribuição por 12 meses. O cara pediu licença sem vencimento, ele tem o prazo de 12 meses, sem poder contribuir e jogar esse tempo lá para frente. Ele vai cumprir lá na frente. Isso aqui, de acordo com algumas mudanças que a gente ouve lá, está sendo estudado se vai mudar, se não vai, se vai ter que contribuir direto. Mas por enquanto o que está valendo é isso aqui. Licença sem vencimento, entra com parcela dele, mais do Estado. O primeiro ano não precisa pagar, pode jogar por final. O período sem contribuição superior a 12 meses, os benefícios previdenciários, eles ficam suspensos, não é perdido, fica só suspenso. E isso acontece muito, o servidor pede a licença sem vencimento, pode ficar 2, 3 anos, 4 anos, só que quando ele retornar, ele tem que fazer essa regularização da situação previdenciária e tem que ter o pagamento da contribuição atrasada, né, em atraso, corrigida, de 1% ao mês.
de tempo de contribuição. O que a Constituição permite é fazer essa transição, tanto do regime geral para regime próprio. Então, a pessoa tinha 5 anos, 10 anos lá no INSS, faz o concurso, vira servidor, ele pode trazer esse tempo para cá, e também se for para outro ente, ou até mesmo para o regime geral, ele pode levar o tempo. Tem essa possibilidade de fazer a transferência. Volta aí. O Rio Previdência, ele só faz a homologação das certidões de tempo de contribuição emitida pelo órgão de origem. Então, o órgão de origem, ele faz essa certidão de tempo de contribuição, o Rio Previdência, ele só vai homologar. É o beneficiário da pensão. Tem duas classes. Os vitalícios, o temporário. Vitalício é o cônjuge, companheiro, parceiro homoafetivo, mãe, pai, dependente econômico. Esses daqui, os vitalícios, eles são preferenciais. O cônjuge e o filho, eles são os preferenciais. Então, se tem esses, a pensão para ali. Se não tem, ela pode passar para o irmão, para o pai e a mãe. Vai seguindo uma ordem de preferência. Na lei de vocês, acho que menciona alguns benefícios. Né? Pai sexagenário, é o primeiro. Depois do da mãe, depois do companheiro e filhos. Voltando só à tela anterior da certidão de tempo de contribuição, que às vezes aparece aqui para a gente alguns pedidos nesse sentido. A TM que faz essa certidão ou o Rio Previdência? No caso do INSS, é o INSS que faz. O INSS Agora, no caso do policial, eu quero uma certidão de tempo de contribuição. Então, quem faz é o órgão. O órgão, você diz, o órgão previdenciário? Não, o órgão o Rio Previdência, ele só tem a atribuição de fazer a homologação, só isso. Só explicando, se é professor, vai ser capacitação, se é policial, vem a polícia militar, solicita da entrada, abre um processo, autua um processo por tempo de contribuição, vocês informam o tempo de contribuição, vai no Rio Previdência para confirmar que aquilo tudo foi recolhido, volta com a assinatura do diretor e aí vocês entregam para a pessoa que solicitou. Isso vai então para o Rio Previdência? Vai, mas o Rio Previdência vai verificar só se aquela contribuição realmente entrou no caixa, ou seja, se você faz a recebido, conferência lá no sistema. Só uma adendo aí. No caso, quando os policiais de nossa instituição nativa, que vão de serviço, nós mandamos um batalhão para emitir a certidão resumo. Nesse certidão resumo, ele explica lá o tempo que ele entrou na polícia, serviu dia a dia, vai fazer no total tantos anos. Esse tempo de serviço, ele corresponde também à contribuição para vocês? Sim. Está falando... Vocês vão resumo, ela diz o dia que ele entrou na polícia até o dia do falecimento. Ele estava na corporação. Tem tantos anos de serviço, 18 anos de serviço, por exemplo. Então, ali se refere 18 anos de contribuição. Sim. Não necessariamente. Ele pode ter 18 anos de contribuição ter tirado 1 ano de licença sem crescimento. O que interessa não é quanto tempo ele esteve na corporação, é quanto tempo ele recebeu salário sobre o salário que contribuiu. Ele pode ter também tempo anterior. Pode ter tempo anterior. Pode ter privado ou não. É o meu caso, por exemplo. Eu trabalhei na NCG privada há 20 anos. Estou aqui no serviço público agora, mas eu já fui na INSS, já retirei a minha certidão de tempo de contribuição, já tem entrada de previdência e já teve esse tempo. De qualquer forma, tem que mandar para o Previdência. Tem que mandar para o Previdência fazer a homologação. No caso dele aqui, que tem muitos anos na iniciativa privada, às vezes a pessoa não traz tudo. Ela traz só uma parte, porque aqui tem regra de idade. Tem um tempo de contribuição e tem idade também. Então é vantagem, às vezes, trazer só uma parte desse tempo lá da iniciativa privada para completar aqui e o restante lá se aposenta lá. Dá para se aposentar tanto no regime geral quanto aqui. No caso do PM, que é específico, acho que não pode, né? Pode.
Pode ter as duas? Pode ter duas. Faz uma pergunta que não tem muito a ver com a polícia militar. Mas vamos supor que uma pessoa trabalha 30 anos e se aposente, mas ela ganha a pensão. Só que ela quer continuar trabalhando. E ela vai ter direito, vamos dizer assim, a esse tempo, vai servir para alguma coisa? Para uma nova? Se for no regime geral, sim. Se for no regime próprio, não. Ela pode continuar pagando o INSS, mas tem direito à aposentadoria. Pode ter as duas. No regime próprio, não. A não ser que o cargo permita a acumulação. Se o cargo permitir a acumulação, pode ter duas. O médico de terceiro grau. Terceiro grau. E acumular com o professor. É o professor. Aí pode trabalhar na PM. Duas matrículas no estado, vai ter uma na INSS. Tem problema na INSS. É o meu caso. Entrei no concurso lá do Rio Previdência, como no cargo de especialista. Também sou professor do município e ainda tem regime geral ainda. Então dá para ter as três. Dá para ter as três. Agora tem cargo, eu falei aqui do PM, que tem cargo que não permite nem acumular e pede dedicação exclusiva. Aí eu não sei. No caso aqui, o médico que pode ter outra. Que pode acumular. E o professor que pode acumular. Outros não podem. Isso. Aí o temporário aqui, que são os beneficiários temporários, que são os filhos ou enteados até 21 anos. O 24 anos ali, se tiver cursando nível superior. Aos 21 anos, quando ele perderia a condição de beneficiário, ele tem que estar matriculado no curso superior. Não pode fazer 22, vou fazer o curso agora, vou lá requerer a pensão. Não vai conseguir. Então tem que, perdendo o direito ali, tem que estar matriculado em uma instituição de curso superior. Então, na data que ele completar 21, já tem que estar matriculado. Isso. O inválido, enquanto durar a invalidez, ele é temporário enquanto durar a invalidez. Se permanecer, ele vai embora, vitaliza. É o menor sob a guarda tutela até 21 anos, e o irmão até 21 anos, e o inválido enquanto durar a invalidez também. Se for dependente, eu comando. Esse menor de anterior, Falta 21, também se ele estiver fazendo faculdade, vai levar até os 24 ou não? Não. Sobre a guarda, o tutela e o irmão que é menor. A legislação ela só fala do filho. Filho. O que a gente estava conversando aqui as mudanças que teve nas regras das pensões, né? Direito à paridade com os ativos. Os pensionistas anteriores à emenda 41, lá de 2003, eles vão ter direito à paridade com os ativos. Então, aumentou o salário do ativo, o pensionista anterior a essa emenda aí vai aumentar também. Por que ele não tem um aumento automático? Tem que fazer o documento de atualização, de pensão. Não tem como isso ser automático, já que tem uma data? Porque tem muitas que estão prejudicadas, que não têm conhecimento dessa emenda e não recebem a paridade. O ideal era fazer Ser automático. automático. Agora tem alguns órgãos no estado, se eu não me engano, o Detran, Tribunal de Justiça e CCERJ, vão começar a fazer o DAB eletrônico. Aí vai ser automático. A intenção vai ser... Se você me permite, Claro. a resposta é: por que não é automático? Os computadores ainda não se comunicam. Isso é Os verdade. computadores daqui da Polícia Militar não se comunicam com os nossos de Previdência. Então, se aumenta o soldo de vocês, em teoria, pela legislação anterior à emenda constitucional. Eu acho que os computadores não se comunicam, nós não sabemos. Como é a única maneira de ajustar? É a mão.
vocês informam qual é o valor correto e nós ajustamos, mudamos à mão no computador. Daí a necessidade do documento de atualização de pensão. O dado que as pensionistas vêm aqui. Então, esses órgãos aí, a gente pega pensionista aqui que é uma vergonha contra-cheque, Vai salário. desatualizando. Vários casos assim. Agora, só para vocês, o Estado está trabalhando para que isso acabe. O SIG-RH, que é o novo sistema de pagamento, já vai integrar muita coisa que antes não era. Lembrando que... Já tem previsão para vocês? Bom, era para nós, seria agora no meio do ano, que as pensões entrariam também no módulo do SIG-RH. Isso deve facilitar bastante a vida. Com relação às atualizações automáticas, já tem vários órgãos do Estado, são 17, se eu não me engano, que já estão trabalhando com DAP eletrônico. O que significa que eles mesmos informam através de um sistema interligado e já gera as atualizações. O Estado está trabalhando nisso, mas integrar tantos órgãos diferentes, com tantas verbas diferentes, não é fácil. Só para vocês terem ideia, o Estado do Rio de Janeiro tem 600 verbas de pagamento diferentes. 600. Cada órgão tem uma denominação e um tipo de pagamento. Saber qual é a fórmula de cálculo de cada uma e como ela incide sobre o principal, requer um programa bastante complicado. Exemplo, Polícia Militar. O IHP é fixo? Não. Varia conforme a patente. O percentual não é fixo. O adicional de natividade, mesma coisa, o percentual não é fixo, depende do tempo. E todos eles incidem sobre o soldo e mais a diferença. Enfim, essas fórmulas todas têm que ser padronizadas. Agora imagina no resto do estado todo. Professores, regras diferentes também. Para cada categoria. O Estado está trabalhando nisso, mas não é um programa fácil de ser feito. E podem ter certeza, assim que começar, vai ter muita coisa para corrigir. Nenhum programa começa perfeito. Nada é 100% no primeiro dia. Isso que ele falou aqui são muitas formas de cálculo, são várias regras de transição, dependendo do tempo que entrou, dependendo da carreira, se tem qualidade ou não, se entrou no regime novo ou não. Então é muito difícil haver essa atualização. Aumentou automático, esse seria o ideal, mas como ele falou, é muita informação. Então, por isso que o servidor tem que estar atento. A palestra aqui, olhando, para poder acompanhar essas mudanças aí. Então, eu comentei com o coronel aqui, muda muito. E tá para correr mais mudanças. Então, o servidor tem que estar ligado o tempo todo. E, infelizmente, acontece isso aí. Muita gente que tem direito, principalmente os pensionistas, o direito à paridade, tem aumento, ele teria direito a esse aumento também, não sabe e vai deixando passar. Não, mas você prova, tem contra-cheque aqui que a gente triplica. A pensionista nem sabe, nunca deu entrada em atualização, passa necessidade. Passa anos, teve vários aumentos. Tem que ser anualmente, não? Vai depender, essa é a dificuldade. Dependendo da... Uma orientação, seria isso, né? Procurar anualmente. Procurar anualmente, isso. Teve aumento aí e tal? Aqueles beneficiários cujo servidor de pensão militar faleceu antes de 31 de dezembro de 2006. Esse caso aí que eu estou falando específico é do pensionista anterior à emenda 41. E também pensionista de instituidores que se aposentaram pela emenda, pelo artigo 3º da emenda 47. Foi aquelas emendas que eu passei ali a 20, a 41, a 47 ela recuperou alguns direitos. Então, quem sai, essa é a única regra de transição que dá direito à paridade na pensão também, mesmo depois de 2003. Então tem essa regrinha de transição aí, infelizmente, tem muita gente que tem direito e deixa passar também, não conhece e vai deixar passar. Pensionista de instituidores atingidos pela emenda 70. Essa emenda 70 ela é específica dos casos de invalidez, que também tem uma regra de transição que vai dar direito a essa paridade aí, nesse intervalo de tempo ali. Sem direito à paridade, os ativos. Os instituidores, falecido após a emenda 41,
exceto aquelas regras específicas ali em cima dele. A regra anterior à emenda 41 é um valor igual à remuneração ou proventos do servidor falecido. Então, todos os pensionistas anterior a essa emenda, aumentou na inatividade, ele tem direito a acompanhar esse aumento. Quem não tem direito à paridade vai entrar nessa regra aqui, ó, após a emenda 41, que é o valor igual à remuneração ou provento do servidor falecido até o limite do regime geral, que é o 4.663,75, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite. Então tem esse pedágio aí, esse corte de 30% do valor que excede o teto do regime geral. Aí eu coloquei aqui um exemplo, o valor da remuneração, 3.000, remuneração ao provento, né? Então o valor da pensão, ele está abaixo do teto do regime geral, ele vai ganhar 100%. Então tem direito de 3.000 na pensão. O segundo exemplo, o valor da remuneração ao provento está acima do teto. Eu vou fazer a diferença aqui do teto, que é o 4.663,75. Vai dar os 3.000. Acima do que passou, eu vou calcular os 70%. Então aqui dá para ver uma diferença de R$900. Já perde ali R$900 para quem não está coberto pela paridade, né? O benefício previdenciário ele pode ser requerido a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de 5 anos. Então, se a pessoa ela tem o direito a um benefício previdenciário e não exerce esse direito, é o que a gente estava comentando aqui, até 5 anos para trás ela pode recuperar. Passou de sair, se passar muito tempo, o que passou de 5 anos, infelizmente perdeu. Esses outros 5 anos, caso ela requeira, corrigir? O Diogo faz a correção lá. Está pagando? Está pagando, tem direito. Mas vamos dizer que ele peça depois com 6 anos. Aí vai ganhar Só os últimos 5. Trabalhando? Os últimos 5. Perdeu um ano. Isso. Passou de 5 anos, decaiu, né, o direito. O servidor poderá averbar o tempo de contribuição de outros entes ou do regime geral para fins de aposentadoria, que já foi mencionado, através da certidão de tempo de contribuição. Então já comentei ali, o que acontece muito é o pessoal vir do regime geral para o ente, né, para o serviço público. Então ele pode trazer o tempo todo ou pode deixar uma parte lá também e se aposentar por lá. Período do vínculo militar é considerado como serviço público para fins de continuidade do tempo de serviço e tempo de contribuição. O pessoal tem muita dúvida. A partir dessa data aí que eu falei, 4 de setembro de 2013, foi instituído um novo regime, o RJ-Prev. Então quem entra a partir dessa data, ele, quando se aposentar, ele vai estar limitado ao teto. A contribuição ao teto do regime geral. A contribuição dele também está limitada ao teto. Um exemplo aqui para ficar mais claro. O cara fez concurso para juiz, salário de 20 mil, 20 e poucos mil, ele só vai contribuir com 11% sobre o valor do regime geral. 4 mil e pouco, 4.600 e pouco. A partir desse valor, ele não tem contribuição, mas também ele só vai se aposentar ganhando 4 mil e pouco. Então isso praticamente obriga o servidor novo que entrou a partir dessa data
a ele fazer a adesão ou do RJ-Prev, que é do Estado, ou outro privado aí fora, do banco, do Caixa Econômica, do Banco do Brasil. No regime do Estado, tem uma vantagem, que o RJ-Prev tem as alíquotas lá, que o cara pode fazer a opção, o servidor pode fazer a opção, e o Estado contribui com aquele valor também. Então, se ele for no Banco do Brasil, eu quero fazer uma previdência complementar, eu vou contribuir com R$1.000, vai ficar só aquele valor ali. No caso do RJ-Prev, ele contribui com 1.000, o Estado vem contribuir com 1.000 também. Então, isso vai dar um valor maior na aposentadoria, se for bem gerido, tá? Essas coisas todas. Então, a dúvida que o pessoal tem é o seguinte: o servidor militar, se ele fizer o concurso agora para outra carreira, ele entra no regime novo ou no regime antigo? Se entrou antes de 4 de setembro de 2013, ele vai entrar no regime antigo, ele não vai ficar limitado a esse teto aí. Isso, por causa da entrada dele antes de 4 de setembro de 2013. Quem entrou após, está no regime novo. E o militar que entrou antes disso, ele pode aderir ao RJ-Prev como facultativo? Pode. Facultativo. Pode fazer a adesão ao facultativo, mas aí não tem essa contribuição do Estado. O Estado não entra com a parte dele? Não. Só entra se ele for um servidor novo. Nesse caso, então, para um militar antes dessa data base, seria a mesma coisa que ele estivesse contribuindo para uma previdência privada. Aí fora. Um banco privado. Então, o serviço militar é considerado tempo de serviço público, beleza? Cargos acumuláveis. Cargos públicos acumuláveis são independentes, respeitando cada regra vigente na data da respectiva posse. Por exemplo, quem pode acumular tem 2 matrículas, cada matrícula ela vai ter um tratamento diferenciado. Eu era lá do Exército, 2002, então eu tenho direito àquelas regras lá atrás, de paridade e tal, pela regra de transição. Na matrícula como professor, que eu entrei após a emenda 41, eu tenho outro tratamento. Se eu entrasse depois da instituição do RJ-Prev, outro tratamento. Então a matrícula ela tem tratamento diferenciado dependendo do tempo de ingresso no serviço público. Antes de estudar previdenciário, eu achava que eu entrei lá em 2002, vou ter outra matrícula, já era servidor, vou ter direito a tudo. Não, é separado, a matrícula é separada. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Sobre esse reajuste agora, sobre a creche, porque eles querem que é regido por regime próprio. Como você falou aí no caso, a única lei que fala mais especificamente sobre a nossa lei de remuneração, que é o 279. Tem um artigo, não lembro mais de cabeça, 87, alguma coisa, que fala o que incide a contribuição. E ele não incide sobre a referência. E mesmo assim, nós estamos descontando. Então, dá essa dúvida. Inclusive, parece que o comando da corporação já está se articulando nesse sentido. Porque foi mudado agora, vamos dizer assim, apagar das luzes e passamos a contribuir. E, segundo a 279, só incide sobre todo e através do dinheiro. Volta ali. Esse, no caso aí, a Gretchen, ela vai entrar em vantagem pecuniária permanente estabelecida em lei. Então, de acordo com a Constituição, com a legislação do Estado, teria que ter a contribuição.
Mas aí na lei de vocês fala que ela fica de fora, né? O entendimento lá é o seguinte, esse artigo parece ter o parecer do procurador, né? Já pode falar tudo lá. Esse não tem muito a ver com ele não, militares não. De repente fica fora. Mas talvez eu possa esclarecer um pouco. Assim como esta questão, várias outras existem. Normalmente a legislação dá uma definição geral e fica ao Poder Executivo o trabalho de detalhar como aplicar aquela legislação. Na dúvida, normalmente se recorre aos serviços jurídicos do Estado, no caso a Procuradoria-Geral do Estado. Existem N pareceres acumulados no ONU a respeito dessas 600 verbas que eu comentei, se deve incidir ou não, se ela entra como adicional de caráter individual, vantagem pecuniária permanente ou não. O GRET deve ter acontecido a mesma coisa. Como regra geral, é simples. Se você leva para a sua aposentadoria, para a pensão, tem que ter contribuído. Se você não contribuiu, não leva. Exemplo, eu sou supervisor de agência, eu tenho um cargo e comissão aqui. Eu contribuo sobre ele? Não. Eu vou levar para a minha aposentadoria? Não, porque eu não contribuí com nada. Vai para a minha pensão, caso eu venha a falecer? Não, porque eu também não conheço a verba, não contribuí com nada. Então a questão é, se vai, tem que contribuir. Aí entra aquela discussão, mas vale aquela legislação específica do órgão ou vale a regra geral? Aí entra o procurador para definir qual a posição correta. Provavelmente, no caso aqui do GRET-PM, o que aconteceu de janeiro para fevereiro, foi isso, mas eu não tenho cópia do parecer da Procuradoria. Os pareceres que a gente tem nesse livro aí, não envolver, é mais ou menos essa situação. Ele não recepcionou essa lei antiga, que era anterior à emenda e a correção. E vocês voltaram ali, falaram da legislação, aí está justamente a 279. É a dúvida que está tendo muito questionamento com relação a isso. Ou seja, o parecer alguns concordam com o parecer, outros discordam. Esses pareceres, às vezes, tratam questões semelhantes de forma diferente. O que a gente comenta lá é o seguinte: se a vantagem pecuniária permanente estabelecida em lei, tem que incidir. Aí está falando, a lei 279, 79 é anterior à Constituição. Então, deve ter acontecido isso, o parecer lá do procurador é a não recepção, então passa a descontar. Isso teoricamente é uma vantagem, porque se está descontando, é a parcela estabelecida em lei, e está descontando, vai ter que receber na inatividade. Mas o inativo vai descontando, não altera. O inativo está descontando. Ele está pagando. Desculpa, não, o auxílio moradia não entra na base de cálculo do desconto previdenciário. Não, justamente isso que eu estou te falando. Nesse caso, não entrou o auxílio moradia. Não, vai passar. Por quê? O inativo não recebe. Não. Aí, ó. O auxílio moradia paga o ativo e o inativo, ele não desconta o fator previdenciário. Assim ele não vai para a pensão. Não começa uma regra. O inativo está descontando mais 1% da crédito. Altera os governos dele. Não, apenas como ele está recebendo esta verba como inativo, ele deve descontar sobre ela. Por exemplo, eu vou para a aposentadoria, eu não vou levar meu cargo de supervisão, eu não vou receber esse valor. Mas por quê? Porque eu não contribuí sobre ele. Se eu tivesse contribuído, ele iria. A contrapartida vem após. Sim, porque a Previdência se baseia na contribuição. Não é tempo de serviço, é tempo de contribuição. Se você contribuiu sobre ele. Nunca contribuiu. Pois é, a legislação tem vários pontos, de um jeito ou de outro, que você está ao longo do tempo. Se tem a parcela estabelecida em lei e tem a contribuição, tem que levar. Só que está tendo uma briga lá também do pessoal que tem direito à paridade, e é o caso dele ali que paga. Algumas pessoas fizeram a opção de descontar cargo e comissão, depois veio a legislação e mudou, proibindo de levar, caso o servidor se aposente, vai para a inatividade com a paridade. Então, são várias pendências dessa aí que
estão sendo discutidas lá. Não, mas a nossa pergunta é a questão de que como nós já somos aposentados e estamos sendo taxados sobre ela. Então a gente não vai aposentar novamente. A gente já é aposentado. É aposentado. Então, mas aí gente. entra na... Volta aí um... A gente não vai receber benesse nenhuma, a gente está sendo taxado. O valor que passa do teto, o servidor ele vai ter desconto. Mas não deveria incidir essa parcela, porque a gente não vai levar mais para lugar nenhum. Como o supervisor lhe falou, ele não vai levar para a aposentadoria a questão do cargo comissionado dele, porque ele não desconta sobre ele. Tá, mas nós já somos aposentados. Nós não vamos levar mais nada para nada em lugar nenhum. Então por que a gente está sendo taxado? Esse é o ponto. Vocês já levaram. Você não está recebendo o GRET PM na aposentadoria? Não está recebendo? Estamos. Como está sendo colocado? Vocês têm uma legislação que é anterior à Constituição. Provavelmente o que está sendo questionado, o colega está apresentando, é que na Constituição de 88 mudou-se as condições e regras de previdenciários, teve novo capítulo definido. Aquelas que estavam contrárias não foram recepcionadas, ou seja, não valem mais. Agora, entre não valer na lei e não valer de fato, 10 anos podem se passar. Nós temos vários casos em que foram questionados, chegou o Supremo e só foi decidido 10 anos depois. Durante 10 anos houve o pagamento, aí depois foi cortado. Exemplo do pecúlio pós-morte. Pecúlio pós-morte é um seguro que todo servidor tinha direito, bastando assinar um termo de adesão, ele dava um seguro de 5 salários em caso de óbito. Qualquer um, médico, professor, policial, qualquer um. Mas não incidia nenhum tipo de contribuição. Na Constituição de 88 ficou definido que a Previdência é contrapartida a uma contribuição. Como aquele seguro não tinha nenhum tipo de contribuição, ele não foi recepcionado. Mas ele continuou sendo pago durante os 10 anos, até que foi definido em súmula do Supremo de que ele não deveria ser recepcionado pela Constituição. Aí parou, o Estado não paga mais o pecúlio pós-morte. Até hoje tem pessoas que chegam com aqueles papéis de pecúlio assinado do falecido, e eu explico que não está mais sendo pago pelo Estado em função dessa condição que foi levada ao Supremo e assim foi decidido. Com relação à sua pergunta, e comentando um pouco o meu caso, se eu levar para a minha aposentadoria esta verba, eu tenho que contribuir sobre ela. Eu estou recebendo, então eu tenho que tirar parte dela como contribuição. É o caso do GRET PM. Se vale ou não vale, se essa lei anterior à Constituição for recepcionada ou não, provavelmente a corporação da Polícia Militar já deve ter feito um questionamento à Procuradoria-Geral nesse sentido, que vai responder com um de seus famosos pareceres. Mas no momento, provavelmente, a posição é que, se está recebendo, deve contribuir. Tá, e essa regra valeria também para, no caso, o falecimento policial, a viúva passar para a pensão, para ser também base de cálculo para a pensão? Eu costumo comentar duas coisas. Que o imposto previdenciário você não deixa de pagar nem depois que morre, ele vai para a pensão. E as regras de cálculo são as mesmas, ou seja, as verbas que iriam para a aposentadoria vão para a pensão também. Agora, tem verbas erradas na aposentadoria? Tem. É muito comum, eu vou dar um exemplo muito comum que atinge uma quantidade imensa de policiais militares. Alguns anos atrás, houve uma legislação que foi colocada que aumentava o tempo de serviço, ou seja, contribuição, de quem tinha um determinado percentual de tempo para 60%, que é o limite de contribuição. É um grupo grande de policiais, não é poucos não. Eles tinham 45, passou para 60, tinham 55, passou para 60. Triênio. O que aconteceu? Isso foi questionado, foi ao Supremo, foi considerado inconstitucional, caiu. Mudou o contra-cheque? Não. O aposentado continua recebendo 60% de aposentadoria. A auditoria descobre que aqueles 60% estava baseado naquela lei que foi derrubada, mas não mudou o pagamento do aposentado. A gente não vai cobrar de quem faleceu. Foi pago errado, foi pago errado. Mas a gente vai corrigir a pensão. Então a pensão não vai levar 60% de triênio. Vai voltar aos 55%, conforme o documento assinado pelos oficiais da Polícia Militar, reconhecendo o tempo oficial. Então, erros acontecem? Acontecem. Às vezes a favor, às vezes contra, e nós tentamos corrigir sempre que temos conhecimento, seguindo a lei, que é a nossa obrigação como funcionários públicos. Aproveitando, já que está em pé o assunto também de interesse nosso, dados, aquela briga, percentual do triênio à época do óbito. Hoje não existe mais campanha no Estado. Foi transformado em triênio. Né? Só que quando nós mandamos com o triênio e Previdência, manda voltar para botar o percentual à época do óbito. Bom, isso pode ser resolvido facilmente. O que está acontecendo? Explicando aqui com a experiência.
Essas pensões antigas que têm direito à paridade não são de hoje, são no mínimo de 2003 ou anteriores. A gente está falando aí de 10, 12, 15, 20 anos. Então, algumas, nem todas as pensionistas não sabem o que acontece. Algumas realmente ficaram com salário mínimo porque não tinham direito, não tinham noção, não sabiam, nunca fizeram requerimento. Mas tem muitas que vêm todo ano, religiosamente. Naquela época, alguns DAPs foram feitos levando em consideração o quinquênio. Então, não tinha 5 anos, não sei o quê, 5% de quinquênio. Só que 5 anos dá direito a 10% de triênio. Mas já tem 2 documentos assinados por oficiais da Polícia Militar de anos anteriores dizendo que o tempo era 5 anos. E agora me aparece um com 10. Eu, Previdência, não sou especialista no pagamento de cada um dos setores do Estado. Professor, médico, imagine quantas variações tem. Aqui eu até sei, mas o colega lá de Campos, não. O colega do Rio Previdência lá em Três Rios, não. O que ele faz? Ele olha o processo, opa, Polícia Militar, assinatura do oficial, 5%. Outro documento do outro ano, 5%. Desse ano, 10%, o 10% está certo. Errado estavam os outros. Mas como é que ele vai saber? Ele devolve para vocês confirmarem, ratificarem ou retificarem. Basta vocês façam um texto, um despacho de uma folha, explicando que o cálculo correto é de 10%, porque naquele tempo era 10%, e a Previdência aceita. O despacho que vem assim determinando o percentual do hábito, não é isso, capitão? Não, mas na lei está falando que é na época do homem. E só se na época era quinquênio, seria quinquênio. Atualmente é triênio. Está falando não existe mais chefe quinquênio no Estado. Não existe mais. Mas aí seria o que o correto? Eu entendo que seria a transformação do quinquênio em triênio, conforme a legislação vigente. De qualquer forma, o colega vai levar a questão da gerência de benefício e vai me trazer uma resposta oficial. Eu apresento oficialmente para vocês para tirar essas dúvidas de uma vez por todas. Um detalhe, quando falou da época, então a gente faz os cálculos baseados no treino, mas a gente faz um esclarecimento que na atualidade, né, é pago em dinheiro. Então a gente já esclarece tudo. Não é só. Não sei, mas olha, falando agora em termos práticos, aquele DAP padrão que a gente usa, nem sempre traz todas as informações. Por exemplo, o tempo de serviço várias vezes vem branco. E uma explicação de que foi transformado os quinquênios dos DAP, das florestais, não tem escrito em lugar nenhum. São textos que você pode colocar numa página. Claro que a Previdência aceita a posição do órgão de origem, mas tem que estar escrito. A gente não pode ficar interpretando, nós não temos essa autoridade, nós não temos esse poder. Então, ajudaria se o DAP viesse com uma folha comentando. E quando vier essa dúvida, porque já foram feitos anteriores comentários, uma folha de despacho explicando. Já vi algumas assim na Polícia Militar, resolve normalmente o problema. Vou passar para o DAP. Você faz o cálculo, mas no fechamento você faz o crescimento. Tem mais alguma pergunta aí, professor, que quer esclarecer? Eu queria que falasse um pouquinho mais a respeito dessa previdência de agente, de repente optar por uma previdência, vamos dizer, à parte, assim, ficou claro para ninguém. Tá, previdência complementar? Complementar. Então, a partir daquela data que eu falei de 4 de setembro de 2013, o novo servidor ele já vai entrar direto no regime novo. No caso aqui específico do PM, não. Ele continua, no caso do oficial, vai ganhar acima do teto e vai contribuir em cima do valor total. Não vai ter essa diferença aí. Esse regime novo é para quem não é militar. Então, quem entra no regime novo, ele vai fazer, ele tem a opção, não é obrigatório, é facultativo, de fazer adesão ao RJ-Prévia, né, que é a Previdência Complementar. É isso, é RJ-Prévia. Eu queria que falasse um pouquinho a respeito disso, como é que pode ser feito, quais as vantagens que isso pode trazer para o funcionário que vai pedir reforma, para ser reformado. Então, o RJ-Prévia ele funciona basicamente uma previdência complementar aí fora. A diferença é o seguinte: se o servidor ele foi enquadrado no regime novo, ele tem esse benefício do Estado de fazer a contribuição igual a dele. Então,
Isso aí vai ser gerido lá pelo Rio Previdência, pelo RJ-Prev, e só pode a diferença do regime próprio, do RJ-Prev e a Previdência Privada, é que na Previdência Privada a gente marca um tempo para se aposentar. Eu quero resgatar isso com 60, 55, tá? Lá no RJ-Prev não, eu só posso me aposentar, né, nesse regime complementar se eu tiver aposentado no cargo efetivo. Então tem essa diferença aí, tem a contribuição do Estado de igual valor, se for regime novo. Se for no regime antigo, o servidor ele pode fazer a opção como facultativo, aí vai ter só a contribuição dele, como se fosse uma previdência privada. E quanto mais tempo ele ficar na previdência complementar, maior vai ser a aposentadoria dele. Esse valor ele não é garantido. Garantido em que sentido? Se eu contribuo durante 20 anos, 30 anos, com R$1.000, vai depender do rendimento das aplicações financeiras que o RJ-Prev fez. Então não tem um valor, vou receber tanto quando me aposentar. Vou colocando lá, o RJ-Prev vai fazendo a administração do recurso, no final ele tem direito a uma previdência complementar. Se for bem gerido, ele pode ganhar até muito mais. Se for gerido mais ou menos, vai depender ali da administração do fundo, né? Uma dúvida, filha que recebia, até 97, recebia pensão vitalícia, na data do óbito do militar ou de quando ele entrou? Vamos lá, existem duas legislações que definem dois limites. Uma de 1979, se eu não me engano, e uma de 1999. 20 anos, 79 e 99. Se o servidor já trabalhava no serviço público antes de 79, já era bem antigo, e faleceu entre 79 e 99, ele deixa a pensão vitalícia para sua filha. Agora, se ele entrou no serviço público a partir de 79 e faleceu antes de 99, nesse intervalo de 20 anos, ele deixa a pensão há 25 anos para a filha. Não é vitalícia. E se ele faleceu posterior, não importa que data ele entrou no serviço público, vale a legislação atual que coube todos nós aqui. Pensão, homens e mulheres, não há uma diferenciação de sexo, até 21 anos, extensível até 24 se universitário. Em 79 e 79 e 99. Isso é um falecimento. Sim, óbito do ex-servidor. E eu queria aproveitar só uns minutos finais aqui para fazer um apelo a todos os colegas. Nós, funcionários públicos, né? É claro, ninguém tem certeza de quanto tempo vai viver, ninguém sabe. Quem dera que eles pudessem. Mas nós, como funcionários públicos, temos uma certa obrigação. É tentar garantir da melhor maneira possível aqueles que são nossos dependentes, a quem nós queremos bem, com a documentação necessária em caso de qualquer problema que nós venhamos a ter. É muito comum, principalmente nos jovens, que se acham, todo jovem se acha mortal, isso é verdade, mas nem eu, nem ninguém é. Então é necessário que a gente lembre sempre aos nossos jovens, principalmente os novos recrutas, os novos concursados, os novos policiais militares, que eles devem ter uma documentação aos seus beneficiários em dia. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, mas um dos grandes problemas que nós temos são, por exemplo, policiais militares novos que vêm a falecer e o seu dependente não tem como comprovar que é dependente. Não tem 3 folhas de papel que vão lhe garantir a pensão. Porque normalmente o jovem não se preocupa com isso, deixou para depois para incluir a mãe aqui no hospital da Polícia Militar, não fez nenhum documento de comprovante de residência, nenhum outro tipo de declaração, não a incluiu aqui na Polícia Militar como dependente para a saúde da família, enfim. Pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. Nós tivemos um caso bastante famoso aqui, aquela policial militar, a Alba Rebelo, foi metralhada na UPP, em que a mãe, eu não tenho dúvida que era dependente dela, mas ela não consegue provar isso. Ela não tem 3 folhas de papel para provar essa dependência. E eu mesmo não consigo fazer a pensão dela. Bem que eu gostaria, mas eu não consigo. Então, é lembrar aos jovens, principalmente, não só aos policiais militares, qualquer funcionário público, que deve se preocupar em deixar o mínimo de documentação necessária àqueles seus entes que quer garantir no caso de pensão. Eu posso apresentar para vocês para casa a casa, pais, filhos, mas basicamente, esposa é certidão de casamento. Não é esposa,
E se você foi casado, separe-se. Porque se você gosta ou não da sua ex-esposa, juntou de novo com a segunda, com a terceira ou com a quarta, quer que fique com a quarta, mas a primeira tem uma certidão de casamento válida, ela leva. Queira você ou não. Então, cuide de detalhes formais. Certidão de casamento com a esposa. Filho, certidão de nascimento. E não pode ser casado, só isso, não tem muito o que pensar. Companheira, ela não é presumida, a esposa é. Não importa que a esposa ganhou a loteria 10 vezes, tem 5 milhões e 10 reais, ela é presumida dependente seu. Companheira não, a companheira tem que provar que é independente. Como é que ela prova? No mínimo de 3 provas, tem um rol de umas 16. Casamento religioso, filhos em comum, se era declarada no imposto de renda como dependente do falecido, se era registrada na Polícia Militar como utilitária do hospital da Polícia Militar, do PM, se tem mesmo endereço, o que é mesmo endereço? Conta de água, luz, telefone, conta bancária, o nome de um, o nome do outro, o mesmo endereço, até a data do óbito, se tinha um seguro em seu nome. Seguro é problemático. O seguro obrigatório da Polícia Militar, ele demora para sair. A empresa que trabalha com aquele seguro obrigatório, ela só emite casos aqui de pessoas que passaram um mês brigando, ou mais do que isso, para conseguir um documentozinho que é a pólice. É mais fácil receber o dinheiro, botar no bolso e conseguir um assim para trás dizendo que eles têm direito àquele dinheiro. Então, um seguro privado, contas correntes, cartão de crédito, que não seja o titular, o outro beneficiário. Tá? União estável registrada em cartório com os 2 vivos assinando. Se um faleceu e não foi feito, vai ter que ser feito reconhecimento judicial, pós-mortem, com a confirmação do juiz. Que também é muito complicado, vai demorar 6 meses. Então, esse tipo de detalhe. Agora, caso polêmico, por exemplo, cara casado, tá? Mas aí vai se separando, mas não faz a separação. Ficou legalmente casado. Só que aí ele mora 6 meses com a mulher. E aí ela traz a prova, tem 3 provas de que ela vivia com ele já. Como é que a presidência dele? Vale a mulher, vale a amizade com ele, ou vale as duas? Como é que é a presidência dele? Esse é um caso bastante comum. Não. Atenção aí, atenção. O Rio Previdência não tem autoridade para negar um documento oficial. Uma certidão de casamento é um documento oficial. Eu não tenho como negá-la. Ainda que o falecido não morasse mais com a ex-esposa, não quisesse vê-la mais de forma nenhuma, já estivesse numa nova família, a nova família é concubina. Ela vai ter que entrar na justiça para negar aquele documento oficial, porque o Rio Previdência não tem essa autoridade. Quem tem é um juiz. A esposa vai dizer que estava com ele, eu não tenho como negar o que ela está dizendo, ela tem uma prova que é a certidão de casamento e ela vai levar, mesmo que o falecido não quisesse. Se ele quiser garantir a situação da sua nova família, deve se divorciar ou providenciar a documentação necessária. O ideal é o divórcio. Porque mesmo que ele providencie união estável, declaração em cartório, contas de mesmo nome, tem até filho em comum, ele vai levar a esposa. O Rio Previdência não tem como negar um documento oficial. Pelo menos ele garantiu a companheira para que ela vá na justiça e consiga uma decisão judicial que se sobreponha à certidão de casamento. Mesmo a certidão de casamento, a que aparecer depois. Resumindo, não separou, você continua casado. Separou formalmente, você continua casado. Nós, com Saibidade, nós temos nossa ficha financeira. Eu fui tesoureiro do 14º Batalhão e orientava os policiais nesse sentido. Por quê? Eles separavam, mas eles não davam uma parte informando que conteúdo do matrimônio e enquanto se divorciava. Enquanto não publicasse o divórcio dele no boletim, para que o conferente elimine a atual esposa da ficha financeira, se ele não fizer isso, ela continua ganhando. Mas mesmo assim, se ele se separou formalmente, a segunda via da certidão de casamento, porque veja bem, o documento que nós usamos não é a certidão de casamento original de 20, 30 anos atrás, é uma segunda via, que vai vir averbada, ou seja, vai aparecer um comentário no nome do falecido, que ele faleceu, e se houve divórcio, está registrado divórcio. Certidão de casamento com divórcio registrado não é prova, não é documento para habilitação à pensão, que prova que já havia uma separação formal. Então, mesmo que ele não registre na Polícia Militar, mas se ele se separou formalmente na Justiça, vai valer a vontade dele. A separação será levada em consideração, porque estará averbado. Porque muitas vezes esposas comparecem lá e elas entram com ação na Justiça porque na ficha financeira consta ela como dependente.
Não precisa, nem precisa constar. Basta que ela tenha uma certidão de casamento e que não apareça nenhum tipo de menção de separação no voto. Tem casos que o cara separa, depois volta, morar junto e não cuida dessa situação que ele está falando. Então, quando ele faleceu, está separado. Aí vai a briga danada para poder provar de novo que tinha união estável. É muito comum, por incrível que pareça, casos em que houve uma separação, o policial fez a separação, paga uma pensão alimentícia de 10, 15, 20, 30%, ou seja lá quanto for no contra-cheque. Teve outra família, mas não deu certo, ele volta para a primeira, mas nunca cancela aquela pensão. Ela continua existindo, continua sendo descontada no contra-cheque. Depois que ele veio a falecer, a ex-esposa que voltou a ser esposa tem que provar que voltou a ser esposa. Porque no documento oficial da Polícia Militar eu tenho um contra-cheque com desconto de pensão alimentícia. Ou seja, aquele documento diz que ela era ex. Ela tem que provar que aquele documento não estava atualizado. Bom, aí entra aquele rolo de 3 provas. É muito mais complicado para ela. Então, se voltou, cancela a pensão, por favor. A pessoa era casada, não estava separada, mas não pagava por um separado. Não vive junto, ela não vive junto. No caso, ela continua sendo casada. Vamos lá. A interpretação atual do Rio Previdência é de que existia um certidão de casamento, mesmo que ela recebesse uma pensão. Temos casos assim, porque eu tive caso do Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, que o marido, digamos assim, não era muito confiável, sumia, então ela entrou com uma ação judicial para que ele contribuísse mensalmente para manter os filhos e a família. Mas não quis se separar, só quero que ele pague as contas. Então, as contas eram pagas através do desconto na ação judicial que gerou. Se ele vier a falecer, ela está casada, ela vai ter direito como viúva, se for a única beneficiária, 100%. Mesmo que conste aquela. Agora, qual é o problema? Isso é importante para vocês. Lembre aos policiais militares, especialmente as separadas, que elas têm que ter cópia do processo judicial que libera a pensão. Por quê? Porque o documento que gera aquele pagamento, que faz com que a Polícia Militar desconte no contra-cheque do policial militar, é uma decisão judicial. O Rio Previdência precisa do mesmo documento do processo. Eu preciso do processo inteiro para saber quem são os beneficiários. Porque a polícia pode ser viúva e 2 filhos, 10% para cada um. Chega a Polícia Militar, desconto de 30% em favor da viúva. Mas, na verdade, é dela e dos 2 filhos. Mas eu não vou pagar 10% para os filhos. Filho é filho, vou pagar 50%. Eu vou precisar, portanto, daquele processo inteiro para esclarecer esse assunto. Elas devem ter sempre em casa uma cópia do processo judicial que gerou a pensão de alimentos. Até porque, quando acontece uma situação como essa, eu tenho um documento oficial, que é o contra-cheque da Polícia Militar, dizendo que havia um desconto e eu não sei a quem, não adianta a declaração. Pode vir a Dilma Rousseff, a presidente do Brasil, declarar na minha frente, que era o irmão dela, que eu não vou poder, aquela cota vai ficar parada, fechada, não paga ninguém, até que eu receba uma cópia, que é a cópia do processo judicial inteiro, que está no cartório, que explica a quem e como era pago. Não é fácil conseguir. Márcio, referente à decisão do CCBJ no reconhecimento da situação policial, qual é a restrição do Rio Previdência? Não entendi essa. O CCBJ, você permanente justificação da situação policial militar, dizendo a situação dele. Sim, não é pensamos. Qual é a recepção pelo Rio? Nenhuma, não é. Não é reconhecimento. Antigamente, o Previdência tinha o seu comitê, Polícia Militar, Bombeiros, o Tribunal de Contas, outros órgãos tinham o comitê. Acabou. Só quem pode reconhecer ou não são os vivos, enquanto vivos, ou o juiz, depois de falecido. Rio Previdência não tem essa autoridade, o Tribunal de Contas não tem essa autoridade, a Polícia Militar também não. Eu sei, porque com reconhecimento da união estável, aí o policial habilita a companheira. E a partir desse momento que habilita, foi a recepção do Rio Previdência. Nenhuma, conta como uma prova. A declaração, ou seja, o reconhecimento do órgão de origem de que o falecido cadastrou aquela pessoa como sua dependente. Isso consta como uma prova. Mas para a união estável, são necessárias 3 provas para a dependência econômica. Vai precisar apresentar mais 2. Aquele boletim que vocês emitem, dizendo que consta na ficha do policial militar, senhora fulana de tal como dependente, perfeitamente, é uma prova. Declaração do órgão de origem. Agora tem que apresentar mais 2. Mesmo endereço, filhos em comum, casamento religioso, enfim. Mas se não tiver, tem que produzir essa prova.
Conta de luz e telefone, põe cada nome para cada nome. Garantir a situação. Mais uma pergunta aí? Queria agradecer aqui ao Marcelo, ao Fábio e a contribuição também do Márcio aí, tá? Pela aula que vocês deram para a gente aí. Tá? É sempre útil, sempre importante isso daí, para a gente esclarecer várias dúvidas, aprender bastante. Tá? Então, eu queria agradecer e deixar também a dica à disposição que vocês precisarem. Tá bom? E quer falar alguma coisa? Tem um contato ali da aposentadoria que eu deixei aqui. Esses slides aqui eu vou disponibilizar para o pessoal. E qualquer dúvida, qualquer contato, o Rio Previdência está com as portas abertas lá, pode mandar que a gente vai procurar responder, tirar, resolver esses questionamentos aí. Assim como nós aqui também, Pedir uma salva de palmas.